Olá, irmãos, que bom estarmos novamente aqui com vocês e poder aqui compartilhar com vocês a palavra do nosso Deus. Louvamos ao Senhor pela oportunidade que tem nos dado de, mesmo num período em que nós temos que nos afastar, estarmos transmitindo por meio da rede social a palavra do Senhor, fortalecendo a igreja, capacitando a igreja, fazendo assim com que a igreja esteja sendo edificada, alimentada, abençoada com a palavra do Senhor. Eu louvo a Deus porque nós temos esse privilégio de poder compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor e cada um que nos ajuda, cada um que contribui para que a palavra do Senhor seja compartilhada com outras pessoas que podem assim ajudar a outros a terem aqui um fortalecimento em suas vidas. Louvo a Deus porque os irmãos têm nos apoiado, nos auxiliado. Nós temos procurado então, mesmo que à distância, ajudar a igreja, assim, estando alimentando, ou estar alimentado. Nós ainda queremos agradecer os irmãos que já estão compartilhando, com os seus comentários. E aí já tem alguns irmãos que fizeram os seus comentários, o irmão Aquiles, e dizendo que o Josué e a Simone, Josué e Simone chegando, né? Também a irmã Juraci, dando boa noite a todos, o irmão José Hilton, a irmã Zilda e o seu Emanuel acompanhando. Alguns que já fizeram comentário antes, né? Irmã Margarete, irmã Zilda, o irmão Aquiles, a Lucélia, o Samuel Lima, a irmã Diana, outros também deixaram aqui o seu amei, o seu gostei, a irmã Tássia, a irmã Nazaré, que também acompanha. Alguns outros que fizeram comentário aqui, Samuel Lima, e mais uma Juraci, já falei, né? Outros irmãos que, além do seu comentário, também compartilham com outras pessoas do seu grupo a pregação da palavra de Deus. O irmão José Hilton, dando boa noite, e outros irmãos que eu tenho certeza que ainda estarão também entrando nessa transmissão. Nós louvamos a Deus porque tem nos permitido compartilhar, ainda viver esses momentos aqui com os irmãos pela rede social, pelos meios de comunicação, mas o principal aqui é que a palavra de Deus esteja alcançando aquelas pessoas que ainda não têm esperança, fortalecendo a nossa fé, mas principalmente alcançando pessoas que não têm esperança, principalmente em dias que nós estamos vivendo de tanta tristeza, de tanto sofrimento, de situações que a gente não teria ou não viveu ainda, não teria vivido. Então nós nos fortalecemos sempre no Senhor e a sua palavra, claro, que é o alimento, é o combustível para a gente continuar firme, não esquecendo de estar orando pelos nossos irmãos, vários irmãos, pastores, esposas de pastores que estão enfrentando o problema da Covid, que estão em estado grave, que estão nas mãos do Senhor para que Ele faça a sua vontade. Enquanto isso, a gente vai intercedendo, a gente vai pedindo a Deus que abençoe esses irmãos, caso Ele queira levar, caso Ele queira promover, como eu gosto de dizer, também vá consolando aos nossos familiares, aos familiares de cada um, pois sabemos que os que mais sofrem são os que ficam. Então pedimos a Deus que a sua igreja possa estar sendo fortalecida nesse momento de tanta adversidade, de tanta dor, de tanto sofrimento, não só pela Covid, mas também pela alagação em alguns dos nossos municípios, em algumas das cidades do Acre, e agradecendo, claro, a Deus, porque também já vimos as águas baixando em Tarauacá, em Sena, em Feijó, então lugares que estavam bem críticos, ainda problemas em Cruzeiro do Sul,
mas temos o nosso Deus, que é a nossa força, é o nosso refúgio, é a nossa rocha. É a Ele que nós temos que sempre buscar e descansar nele, pois essas coisas não estão no nosso controle, mas no controle soberano do Senhor. Ainda agradecendo a nossos irmãos também que fizeram comentário agora há pouco, né? O irmão Luiz Carneiro, dando boa noite a todos os irmãos, também a irmã Ieda, o irmão Rogério Silva, também dando boa noite. Então, vários irmãos que estão compartilhando conosco da palavra de Deus. Então, aqui vários, né, que têm comentado e espero que estejam alcançando bem aí uma boa visão, uma boa audição, ou seja, que a voz esteja chegando bem até vocês e assim a gente possa então transmitir com mais precisão, com mais qualidade a palavra do nosso Deus. Então, eu quero compartilhar com os irmãos hoje, continuando o estudo da carta aos Gálatas no capítulo 5, nós queremos ler dos versículos 1 ao versículo 15. Eu quero uma contrapartida de os irmãos, talvez aqui estou vendo já tem alguns outros comentários, né? Então, nós queremos falar agora do capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 15, e nós vamos estar abordando sobre a salvação exclusivamente pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, convido os amados a acompanharem comigo esta leitura em Gálatas, capítulo 5, versículo de 1 ao 15. Espero que, como falei agora há pouco, o som esteja chegando bem para os irmãos, podem dar aqui um retorno. Qualquer coisa eu procuro melhorar, ainda mais que agora tem recursos para a gente tentar melhorar. Diz assim a palavra do nosso Deus em Gálatas, capítulo 5, versículo de 1 até o 15. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que, se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corris bem. Quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, será ou sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda perseguido, ou se ainda prego a circuncisão, por que continuo a ser perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilasse os que vos incitam à rebeldia. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai eterno, que bom, Senhor, estar diante da Tua palavra e diante da Tua promessa.
Como é bom, Senhor, saber que o Senhor nos liberta em Cristo Jesus, que não depende de nós mesmos, da nossa capacidade de vivermos, ó Deus, transformados e também irrepreensíveis na Tua presença. Precisamos do Senhor e da Sua graça. Por isso te pedimos que continue a nos abençoar, continue a nos ensinar e continue a motivar cada um dos Teus servos a não só conhecer, mas viver esta palavra. Nós te pedimos por toda a Tua igreja, no nome de Jesus. Amém, Senhor. O texto que nós acabamos de ler mostra a continuidade da defesa que Paulo está fazendo. Ele continua mostrando que a salvação é pela graça, e essa graça nos dá uma liberdade. Liberdade essa que não nos obriga a guardar a lei. A questão aí é entre a graça de servir ao Senhor, a liberdade de servir ao Senhor e a prática da lei. A liberdade da graça se manifesta, segundo o apóstolo Paulo, interiormente e não exterior em uma marca, a ideia da marca da circuncisão, que alguns achavam que eram importantíssimas para que se identificasse como verdadeiros salvos em Cristo Jesus. Então não é uma prática religiosa que nos livra, mas a graça. E é sobre isso que eu quero falar nessa oportunidade. A liberdade da graça cristã que não escraviza. E como nós podemos então entender ou conhecer melhor esta liberdade? Creio que o texto que nós acabamos de ler nos ensina isso, ele nos mostra isso. E nós podemos ver pelo menos em 3 pontos específicos, o qual o apóstolo Paulo nos mostra, em primeiro lugar, que a liberdade da graça se mostra especificamente na fé em Cristo. Ou que Cristo é aquele que nos dá a liberdade. E ele começa então a falar disso fazendo uma pergunta para os seus ouvintes, para os seus leitores. Paulo pergunta: por que vocês estão voltando a um jugo de escravidão? Por que vocês querem sair da liberdade de Cristo para novamente se colocar embaixo de um jugo, ou seja, de um peso? O jugo aqui era o jugo da circuncisão, ou de fazer uma marca no corpo, ou de representar isso como os judeus queriam ser salvos ou ser identificados com Cristo ou com Deus por meio desta marca. Então, por que voltar a esse jugo? Um jugo, ou seja, um peso tão forte, tão difícil de carregar, que Paulo chega a dizer que isso é impossível de fazer. E também corroborado com Pedro em Atos, no capítulo 15, quando ele diz a mesma coisa. Atos capítulo 15, versículo 10, a gente confirma isso, que o apóstolo Pedro também afirma essa verdade, que esse jugo da lei é impossível de carregar. Então diz assim, Atos 15, verso 10. Agora, pois, por que tentais a Deus pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Por que ainda colocar um jugo tão pesado ou voltar à prática de uma escravidão que não conseguiu libertar os pais deles, os pais principais, né? Ou aqueles que eram os patriarcas? Como poderia libertar agora a igreja? Foi ensinado aos irmãos gálatas que a circuncisão salvava. E ele estava confrontando isso. A gente até lembra do capítulo 15 ainda de Atos, versículo 1, quando diz assim: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. E Paulo está confrontando essa ideia. Como colocar novamente esse jugo? Como voltar à escravidão, vocês que foram libertados pela graça de Jesus Cristo? Por isso Paulo disse que se deixar circuncidar, se novamente permitir a circuncisão, e aqui podemos colocar a
prática da lei, a guarda da lei, Cristo para eles não serviria de nada. Ou da graça eles decaíam, ou eles se afastavam da graça, e o princípio aqui é que o sacrifício de Cristo se tornaria vão para eles. Se eles queriam acrescentar ao sacrifício de Cristo qualquer outro preceito da lei, qualquer outra guarda de mandamento, se a salvação é pelo que a gente faz, então a graça de Cristo e o sacrifício de Cristo se tornaria vazio. Então, aos que querem se justificar pela lei devem viver, e não pela graça. Como Paulo coloca bem claro, vocês se afastaram da graça, se separaram da graça. Versículo 4, ou da graça decaíram. Como voltar para uma escravidão? Como sair daquilo que nos liberta, ou daquele que nos liberta, de novo para um jugo que não podemos carregar? Paulo diz, nossa liberdade vem da fé em Cristo Jesus, não da lei. Vem pela fé em Cristo Jesus, pois nós confiamos nele como nosso libertador. A fé, de fato, como a Bíblia coloca em Hebreus, é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Jesus Cristo é fato, a sua obra é uma certeza. Nós temos essa convicção que ele nos liberta da ira vindoura. Então, a circuncisão é nada. E como diz Paulo, a incircuncisão também é nada diante da liberdade que temos em Cristo. Nada disso se compara diante da graça do Senhor. Nós temos uma graça que nos liberta. Então, a circuncisão aqui era um sinal físico no corpo que alguns achavam como preceitos da lei, como normas da lei, serviam para salvar, mas na verdade escravizava o homem. Circuncisão, claro que colocava o homem em uma situação para alguns de espiritualidade, ou seja, circuncisão, um ato externo, físico no corpo, que demonstrava uma prática de espiritualidade. Mas a espiritualidade, ela não é externa, ela não é por meio de prática, ela é principalmente interna. Não é uma marca exterior, mas uma mudança de espírito, uma mudança de alma. Então não adianta ser espiritual externamente ou aparentemente se não tiver sido transformado no coração. Não adianta apresentar ou aparentar uma liberdade quando se está se escravizando por práticas da lei, seja ela das leis de Moisés ou qualquer outro tipo de lei imposto pela igreja. Não adianta dizer algo e não fazer, ou não colocar em prática a transformação de um novo homem. Não adianta olhar o erro do irmão e esquecer do nosso. Então, é algo às vezes que é só exterior, se o nosso coração também não for modificado. Então, não dá para enganar a Deus, pois Deus conhece o coração. O homem vê apenas o exterior, diz em 1 Samuel 16:7. Paulo estava mostrando que a liberdade da graça se mostra na fé em Cristo Jesus. Ele deixa isso muito claro. Ele diz no versículo 5, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, ou seja, o ato de guardar a lei, e nem a incircuncisão, melhor dizendo, o ato de não ter lei nenhuma, é nada. O que importa é Cristo. É Cristo que nos liberta. É isso que ele está nos ensinando. Uma liberdade que vem pela fé em Cristo Jesus, não por obras, não por lei, não por prática de qualquer lei que o mundo possa oferecer, mas pela graça de Cristo. Graça essa que nos liberta.
Mas o apóstolo Paulo também nos mostra que a graça que liberta, ela se prova a cada dia. Então, a liberdade da graça se prova a cada dia. Ou a cada dia ela é colocada em prova. Isso a gente começa a ver no versículo 7, quando ele diz para aqueles irmãos: vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Então, viver a verdade não é só conhecer, mas é colocar em prática essa verdade. A verdade da fé em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo se preocupa a ponto de dizer aqui: quem vos impediu de continuar obedecendo? Quem foi que fez vocês se afastarem da verdade? Quem vos impediu e com sutileza tentou desviá-los daquilo que é essencial para as nossas vidas? Ele mostra então para esses irmãos que a liberdade da graça de Jesus Cristo nos coloca à prova a cada dia. Ou seja, que todos nós temos oposição, que todos nós vamos enfrentar lutas, que todos nós vamos ser confrontados nessa caminhada cristã. Os Gálatas sofriam oposição dos judaizantes que tentavam impor a lei sobre eles, que tentavam seduzi-los, e isso tinha acontecido logo com muita facilidade, porque o apóstolo Paulo, no início dessa carta, se admirou que eles estavam passando tão depressa da graça de Cristo para as práticas da lei. Eles estavam sendo colocados à prova, coisa que todos nós também somos colocados. Ele diz para essas pessoas: vocês que vinham correndo bem, por que parar agora? Por que mudar de ideia? Por que mudar de estratégia? Por que não seguir firmemente naquilo que aprenderam? Por que abandonar a sã doutrina e abraçar uma doutrina que não pode transformá-los, que só pode colocar um jugo sobre vocês, que vocês não podem carregar como os nossos pais, os antepassados não conseguiram? Então, eles tinham enfrentado, sim, uma oposição. Eles tinham obstáculos pela frente. Eles enfrentavam o problema da lei e era algo que eles tinham que saltar, era um obstáculo para eles passarem. E creio que, assim como eles enfrentaram obstáculos naquele tempo, isso não é diferente hoje. Nós também temos obstáculos pela frente. Nós também temos de saltar algumas dificuldades, algumas barreiras nessa vida. Pelo menos 3 obstáculos nós podemos encontrar na vida cristã. Aquilo que ameaça a nossa liberdade. Uma delas é o mundo. O mundo e suas novidades, que eu falei um pouco hoje pela manhã. O que o mundo nos apresenta, muitas vezes o que parece ser para nós algo que nos liberta, algumas coisas nos escravizam. Podemos pensar em algo muito prático, né? Algo que está muito sensível, está muito patente aos nossos olhos. A chegada da internet e do smartphone nos deu uma liberdade para conhecermos muita coisa. Nos trouxe aí conhecimento vasto. E hoje, com um teclado ou com uma pergunta, você consegue descobrir várias coisas. Você consegue ter uma liberdade no seu conhecimento, uma liberdade de opiniões. Mas algumas pessoas estão escravizadas com isso. Algumas pessoas não conseguem se libertar, é uma novidade do mundo que tem escravizado as pessoas. É algo para nos libertar também, algo que temos que enfrentar e pular esse obstáculo, não deixar isso nos escravizar, é algo que nós temos que enfrentar. Outro obstáculo é a carne e suas vontades, ou seja, o nosso próprio corpo, que também tem vontades que muitas vezes não agradam ao Senhor. É algo que nós temos que enfrentar. É um obstáculo que está à nossa frente, que vai ameaçar a nossa liberdade, que vai colocar a nossa liberdade à prova, que algumas pessoas acabam se envolvendo e assim prejudicando a sua liberdade em Cristo. Que algumas pessoas, por darem ouvidos à carne, acabam sendo de novo enredadas, ou seja, enganadas, seduzidas pela carne.
Outro obstáculo é o diabo e sua maldade. Mas alguém pode dizer, um pouco de erro não tem nada demais. Afinal de contas, nós somos pecadores. Todos nós vamos cometer um pouco de erro, isso é verdade, mas tem sim algo demais. Tanto é que o apóstolo Paulo, chamando a atenção para esses irmãos, ele diz no versículo 9, um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de fermento faz a massa subir. Um pouco de pecado também pode prejudicar toda a pessoa. E o problema é que um pouco de pecado faz com que muitas vezes ele aumente mais e mais, sem, contudo, a pessoa conseguir se livrar dessa situação. Ou pessoas que são escravizadas pelos seus vícios, pessoas que são seduzidas pelo mundo, pessoas que se deixam enganar. E o apóstolo Paulo estava confrontando isso. Tem muita coisa que ameaçam a nossa liberdade. Muitas coisas ao nosso redor. E algumas delas, como eles estavam enfrentando aqui, era guardar a lei para completar a sua salvação. Um pouco de fermento pode trazer prejuízo. Um pouco de pecado é suficiente para prejudicar todo o corpo. Ou seja, o erro, por menor que seja, é grande para Deus. E isso não lhe agrada. Isso não é da vontade de Deus. O que Paulo faz para confrontar isso, ele motiva aqueles irmãos para não darem ouvidos àquilo. E ele diz, eu confio em vocês. Eu confio em vocês no Senhor. Eu confio que vocês vão colocar na mente de vocês um pensamento que é verdadeiro. Não vão deixar-se levar por essas propostas que o mundo oferece, a carne e o diabo. Eu confio em vocês. E claro que ele quer fortalecer os irmãos. Ele quer auxiliar os irmãos. Ele quer mostrar que, confiando em Jesus Cristo, se apegando a Jesus Cristo, era como eles teriam saída para aquela situação de não cair no erro dos judaizantes. Ele diz, creio que no Senhor vocês voltarão a pensar da maneira certa. Creio que no Senhor vocês entenderão de fato o que agrada a Ele. E aqueles que vos perturbam, com certeza serão castigados. E ele está falando mais uma realidade da vida cristã ou da graça que nos liberta para o pecado que escraviza. Então, a graça cristã liberta e o pecado escraviza e leva à condenação. Castiga os homens. Para Paulo, a liberdade da graça nos impõe uma perseguição ou nos impõe provas. E ele coloca isso como a sua própria vida. Ou seja, ele diz, por que eu estou sendo perseguido se eu prego a graça de Deus? Por que eu estou sendo perseguido ainda por pregar aquilo que é a verdade? Se eu estivesse pregando a circuncisão, provavelmente teria sido aceito, provavelmente não estaria sendo caluniado por essas pessoas. Por que será que eu estou sendo perseguido? É porque eu prego a graça de Deus. Então a lei ali, a circuncisão basicamente, ele mostra que leva o homem a algo que ele se envaidece porque ele fez alguma coisa. A circuncisão, a prática disso, fazia com que o homem se exaltasse, que o homem mostrasse para Deus ou para outras pessoas que ele completou, que ele ajudou, que ele fez alguma coisa para a sua salvação. Mas a graça não. A graça fere o orgulho do homem. A graça fere nossos desejos de tentar criar caminhos por nós mesmos para a perfeição. A graça nos leva, de fato, a conhecer o quanto nós não merecemos nada e tudo que nós fizermos ainda será de nada, de nenhum proveito. Ela toca, de fato, no orgulho.
Então, por isso, Paulo mostra que os irmãos estavam sendo perseguidos, e ele também, por pregar aquilo que nos liberta, aquilo que é, mais uma vez, provado a cada dia. Todas as vezes que criarem alguma coisa para que você seja escravizado por aquilo, às vezes até mesmo líderes que causam medo nas pessoas. Se você sair dessa igreja, então vai virar uma desgraça na sua vida. Isso não é liberdade. Isso é uma imposição da pessoa. Isso é um desejo, pode ser até um desejo sincero de você não sair da igreja, mas é algo que lhe causa medo, espanto. Você não serve ali porque quer ou porque tem prazer, você serve por medo. Isso também é uma forma de ser perseguido, uma forma de ser enganado. Liberdade da graça nos põe à prova, mas não nos escraviza. E quando nós somos colocados à prova, é porque de fato nós estamos fazendo o que é certo, ou vivendo o que é certo. Se temos vencido até agora, pela graça do Senhor, por que parar? Por que mudar? Por que deixar com que outras coisas possam nos tirar do foco, do princípio de servir ao Senhor? Por quê? Porque se deixar seduzir por outras coisas que nós estamos vendo, principalmente nos dias quando vivemos algo tão difícil em nossas vidas? Cadê aqueles que abordavam a teologia da prosperidade, que rejeitavam a doença, que rejeitavam qualquer sofrimento? Cadê aqueles que tinham o poder de mandar em Deus e dizer que não aceitariam isso, que queriam uma vida diferente? Cadê? Ou Deus é soberano, está permitindo que tudo isso aconteça para a gente avaliar o nosso limite? Saber até onde nós podemos ir, aonde é o final da nossa vida, ou como nós nos deparamos com isso? Ou então essas orações são muito fracas? Nós precisamos entender que a graça que nos liberta, nos coloca à prova, quando nós falamos a verdade. E isso os Gálatas estavam se desviando. Mas também, Paulo nos mostra ainda que a liberdade da graça se vê no amor. Que a liberdade da graça também pode ser vista no amor que temos de um para com os outros. Que se nós queremos guardar algum preceito da lei, todos os preceitos da lei se resumem num só: amor. Isso é muito claro quando o Senhor Jesus ensina qual é o primeiro e mais forte ou o maior mandamento. É amar a Deus de todo o coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Os dois se resumem num só: amor. Amor a Deus, amor ao próximo. Então Paulo mostra aqui que o amor evidencia a verdadeira liberdade em Cristo. Ou aquele que ama o próximo, aquele que ama a Deus, esse pode evidenciar a liberdade de fato em sua vida. Esse pode mostrar que vive livre, que não é sujeito mais à escravidão e aos rudimentos desse mundo. E a liberdade aqui que se vê pelo amor não é aquela que visa o seu próprio bem, mas visa o bem do outro. Paulo diz isso no versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porque não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. O amor não visa o seu próprio interesse. O amor não busca o seu próprio desejo. O amor visa o bem do outro. Não querendo ser servido, mas ser servo. Está sempre pronto a servir. O amor não impõe aos outros, nem usa da liberdade que tem para deixar a natureza terrena lhe dominar. Que muitas pessoas têm entendido o amor no amor natural, dizendo que por amor pode fazer qualquer coisa.
Inclusive, alguns até defendem que algumas pessoas matam por amor. Isso não é o amor bíblico, pois o amor bíblico mostra que quem ama morre no lugar da pessoa amada. Esse foi o maior exemplo de amor que Jesus deixou. Morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O exemplo de amor, de fato, que a Bíblia apresenta aqui é que as pessoas que realmente amam o próximo querem o melhor para o próximo. O bem que elas gostariam de ter, elas querem para o próximo e elas procuram também fazer. Não é um amor interesseiro, não é um amor que busca a sua própria vontade. E Paulo estava dizendo isso porque estava preocupado que os judaizantes, em nome do amor, pudessem impor a lei aos Gálatas. Que amor é esse que impõe sobre os outros? Que amor é esse que se cobra? Que amor é esse que exige dos outros aquilo que eles não podem fazer? O amor verdadeiro que se vê na liberdade da graça é que Cristo, vendo a impossibilidade de cumprirmos aquilo que era uma oferta agradável ao Senhor, ao nosso Pai, Ele o fez. Esse é o verdadeiro amor. E o amor é o cumprimento de toda a lei. Não é uma obrigação imposta aos outros. O amor é o cumprimento, é eu fazer, é eu obedecer, não impor sobre os outros. Como o apóstolo diz, versículo 14, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, esse amor a qual o Senhor está nos ensinando e podemos evidenciar a liberdade que a graça de Cristo nos dá, é um amor que não quer o bem para mim, mas quer o bem para o outro. Um amor que não é imposto. Um amor que percebe assim, eu vou contribuir na vida dessa pessoa para o bem. Eu vou ajudar essa pessoa a melhorar. Eu vou falar para essa pessoa a verdade que ela precisa conhecer. Eu vou viver para que essa pessoa possa ser mais feliz. Esse é o amor. Eu vou gastar a minha vida por essa pessoa. Então, o amor não é uma cobrança, mas uma dádiva. É algo que eu estou disposto a fazer pelo próximo. Como diz o apóstolo Paulo, é servir uns aos outros em amor. Isso demonstra a verdadeira liberdade da vida cristã. Eu sirvo porque eu quero, porque eu tenho prazer, porque eu amo. Eu faço isso por amor aos irmãos, não porque eu me beneficio, não porque sou obrigado, não porque pesa sobre mim só essa vocação, mas porque eu tenho prazer em obedecer ao Senhor. Esse é o verdadeiro amor. A liberdade da graça se vê no amor. Então, quem ama desta forma foi aperfeiçoado no amor. Esse amor de Deus que se manifesta em nós. E esse amor, ele mostra que alcançamos a salvação gratuitamente, não por imposição da lei. Não porque eu faço coisas que servem para o bem dos outros e aí Deus vai colocar na balança o que eu faço de bom e o que eu faço de ruim no final da vida. E provavelmente por eu ser uma pessoa boa, aquilo que eu faço de bom vai pesar mais e Deus então vai olhar para mim com misericórdia. Não. Isso não é a liberdade da graça de Deus, de forma nenhuma. A liberdade que a graça de Deus nos dá, ela se vê no amor de que Cristo morreu por nós. Ele deu a vida por nós, demonstrando todo o amor que a Bíblia diz, o amor de Deus excede a todo entendimento. Amor que nos salva. E se eu, por acaso, quero acrescentar alguma coisa a mais sobre isso, eu estou rejeitando, desprezando ou achando insuficiente o amor que Cristo teve por mim. Para ser salvo, a graça de Deus é suficiente. Não precisa acrescentar a isso lei alguma. Não precisa práticas que
possam nos identificar diante das pessoas que somos bons, porque não somos. O Senhor Jesus disse que não há ninguém bom senão Deus. Nós precisamos da graça de Deus. Graça essa que é um único meio de sermos salvos. Se você ainda não conhece a graça de Deus, ela se manifesta por meio de Jesus Cristo. Ela se manifesta quando Ele deu a vida na cruz para nos salvar. Essa graça é que mostra todo o amor de Deus para aqueles que estão perdidos, para aqueles que não têm esperança, para aqueles que não têm sequer o que pensarem do seu futuro nos dias que estamos vivendo, mas aqueles que já alcançaram a graça do Senhor. Esses, com certeza, podem descansar nessa graça. Podem ter certeza que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la, pois Ele é que nos galardoador, é o galardoador daqueles que o buscam. Ele que nos dá o galardão, ou seja, o prêmio. Ele que nos abençoa. Que você conheça mais da liberdade que a graça de Cristo nos dá. Que você desfrute desta graça que nos liberta da escravidão da lei. Que o Senhor aplique esta palavra em teu coração. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos por tua palavra e pelo privilégio de poder fortalecer a tua igreja, de aqui trazer, Senhor, os princípios básicos da nossa fé. Pedimos que o Senhor fale nos corações, que o Senhor que sonda cada coração possa penetrar, Senhor, e transformar a vida destas pessoas, que por meio da fé, Senhor, em Jesus Cristo, elas possam também depender somente da tua graça, pois sabemos que ela é suficiente, ela nos basta, mesmo nos momentos difíceis, mesmo na adversidade, mesmo na dor, na aflição, podemos descansar na tua graça, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Louvo a Deus mais uma vez por estar com os irmãos e poder aqui compartilhar a palavra do Senhor. Quero agradecer aos irmãos que depois ou no decorrer da mensagem estiveram conosco, que fizeram algum comentário. Vou ver aqui alguns outros, só para finalizar esse tempo. Então nós temos aqui nosso irmão Edemir, também o irmão Evilásio, a irmã Elânia, dando seu boa noite, e o irmão Raimundo Marques, a irmã Socorro, também nos acompanha, a irmã Cristina Brilhante, também dando boa noite à igreja, e os demais irmãos que fizeram comentários, são vários, né? Alguns que eu talvez não falei, Ângela Salles, André Moisés, também a irmã Socorro Moraes, o Raimundo Marques já disse, né? O Neto, Sueli, Milene Germano, Claudemir, Ayrton, Manheda, o Rogério, a irmã Dora, né? A Margarete, a irmã Zilda, a Tássia, o Aquiles, Lucélia e mais um bocado aqui. Então, todos os irmãos que compartilharam, que estiveram conosco, peço a Deus que abençoe a cada um de vocês e que possamos estar intercedendo uns pelos outros. Estamos vivendo dias realmente tristes, difíceis. Aqui e acolá recebemos uma notícia não muito agradável, mas continuamos a orar e a confiar no nosso Deus, pois sabemos que Ele aqui nos sustenta. Então, que Deus continue a abençoar cada um dos nossos irmãos. Uma boa noite a todos. Fiquem na paz e na graça do nosso Deus. Até outra oportunidade, onde estaremos novamente, creio que na quinta-feira, transmitindo a continuação, Viver em Santidade, a qual nós começamos hoje pela manhã. Então, boa noite a todos e até outra oportunidade.